Bento XVI sabe, enquanto teólogo, que as aparições de Fátima nunca existiram. Este é um dos principais motivos que levam ao padre Mário de Oliveira a não acompanhar a visita do Papa a Portugal. Apesar de ser o grande teólogo, ao contrário de João Paulo II, que de teologia percebia pouco, e este era o seu braço direito em termos de teologia, este agora que está como Papa, o grande teólogo que é, e ele sabe, como teólogo, sabe que as chamadas aparições de Fátima nunca existiram, é objetivamente impossível. Ou então a teologia é uma batata. E, portanto, como ele tem uma formação teológica muito profunda, como poucos na Europa têm, e ele sabe que vem dar, com a sua presença, e a sua presença em Fátima, vem dar a sua caução a um absurdo, portanto, a uma realidade absurda. O autor dos livros Fátima Nunca Mais e O que Fazer com Esta Igreja não concorda que o Papa venha ao país pelo convite do Presidente da República. O Papa venha a Portugal a convite do chefe de Estado de Portugal. Portanto, foi o Cavaco Silva que o convidou, e convida um chefe de Estado a convidar outro chefe de Estado. Eu, à partida, já não me reconheço nisto. Quer dizer, como igreja, como presbítero da igreja, não me reconheço nisto. Portanto, acho uma coisa aberrante que o Papa venha por convite do Presidente da República, e eu percebo, porque ele também assume-se como chefe de Estado, e quando chegar a Portugal, ao pisar só o português, vai ser na qualidade de chefe de Estado que vai ter o Presidente da República e os outros poderes ali políticos a recebê-lo. Face à crise causada pelos escândalos de pedofilia que envolvem padres católicos, Mário de Oliveira considera que Bento XVI devia cancelar a sua agenda de visitas. Eu sugeri já ao Bento XVI que perante estes factos todos estão a ocorrer, estas denúncias todas e as notícias todas estão a aparecer todos os dias na comunicação social, que ele deveria ter suspendido sine die não só esta visita, mas todas as outras que tinha agendadas, porque a Igreja tinha a obrigação, nestas circunstâncias, de parar tudo e dizer, vamos analisar o que é que se está a passar, porque ou fazemos uma grande revisão e uma grande transformação de dentro para fora, ou estamos efetivamente a ser a grande pedra de escândalo no seio da humanidade. Não havendo notícias de cancelamento das viagens de Bento XVI, irá o Papa tocar em assuntos fraturantes como o aborto e o casamento homossexual? Eu não estou a prever que o faça de forma demasiado insistente, porque pode aflorar num caso ou noutro, mas que não o fará de forma insistente, precisamente porque ele está a perceber que aquele ditado popular que diz bem prega feito mas não faz, e portanto ele estará hoje a perceber que representa uma instituição que prega uma coisa e está a revelar que está a fazer outra na prática, e nesse sentido não se sente com tanta autoridade moral para vir dar lições de moral quando ele a instituição de que ele é o rosto visível, principal, nessa área está toda a claudicar, está toda a fraturar. Quotidiano da nobisodie. A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na Igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da Igreja, e até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia, porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado, com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado.
Ali não, 2 das crianças foram mortas, morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Orém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças, que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifício toda a hora em feitio, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir. A Lúcia sobreviveu porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos. Tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima afinal não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram? Ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo, porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem e, portanto, paga precisamente à Cúria do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma avultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente, que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa dessa e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo. Só com uma mudança radical da própria Igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma Igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística.